Olá, estrelas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Solange Prado e vim falar sobre o segredo das sementes de amor. Vamos espalhar estas sementes de amor por esse mundo afora. Normalmente eu falo na abertura do meu programa sobre a ONG da rádio, que tem 280 cães aguardando por você, amiga estrela, amigo estrela, aguardando por um humano de estimação. E esses cães que já estão vacinados, vermifugados, eles precisam de um lar. Quando você adota um cãozinho da ONG, você cria espaço para que a gente possa recolher da rua um outro cãozinho que esteja precisando da nossa ajuda. Aqueles que puderem fazer doações, quando o meu programa sobe para o YouTube, tem lá o Pix da rádio. Se você gosta do programa, dá um like. Aí eu não posso fazer nada, não vou contribuir assim, não posso adotar um cachorro. Então dá um like e compartilha. Faz essa doação que você já está ajudando esses 280 cães que precisam do nosso amor, precisam que a gente interfira por eles. São vidas que estão nas nossas mãos. O tema que eu vou abordar hoje, eu vou falar sobre a face oculta da medicina. É um tema muito intrigante porque a gente fala muito de religião, a gente fala muito de ciência e isso é muito interessante porque as religiões, muitas delas, levam você até o túmulo, né? Até o momento da morte. E, na verdade, no mundo espiritual não existe essa divisão entre as religiões que a gente acaba vendo aqui. No mundo espiritual não tem divisão. Muitas coisas que foram colocadas, muitos dogmas, muitas ideias, crenças inadequadas que foram colocadas nas escrituras sagradas, elas foram colocadas por pessoas que tinham algum interesse naquela modificação específica. Como, por exemplo, a modificação que foi feita por um imperador no século V, porque sua esposa havia sido uma prostituta. E quando ela se tornou a esposa de um imperador, ela mandou matar todas as prostitutas, mandou tirar a parte da ressurreição das escrituras sagradas, porque se houvesse a ressurreição, ela teria que responder por aquelas mortes e teria que responder por tudo aquilo de inadequado que estava sendo feito. Então pediu para tirar, e aí, como todas essas mudanças eram feitas só pelas pessoas que tinham dinheiro e poder, então eles foram obrigados a fazer esse tipo de alteração. E como essa, tem muitas outras. E aí, o que a gente vem, eu sempre venho aqui na rádio e venho sempre intuída pelos mentores para trazer para vocês um novo olhar em novas situações, para que a gente possa olhar para dentro de si, olhar o entorno, ter um argumento válido e se convencer de mudar, né? Que esse é o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida é mudar, é ser melhor. Ser melhor é fazer a reforma íntima, ter compaixão. Aquele que não tem compaixão está fazendo o que aqui? Não é verdade, amiga estrela? Então, como por exemplo, no Rio de Janeiro, falando dessa questão de religião, tem 4 freis, e se eu não me engano é Frei Galvão, que tem uma instituição no Rio que exclusivamente é católica, e que é a instituição responsável pela Casa Espírita, que já trabalha no Rio há 45 anos, no Rio de Janeiro. Então, assim, é só para a gente começar a entender que algumas divisões que vão aparecendo ao longo da vida, por mudanças de situações de pessoas com poder financeiro, elas não são reais. A nossa ideia aqui de vir para esta encarnação é
nos melhorarmos e começarmos a observar que a nova geração já está aí. Há um tempo atrás, alguém foi fazer uma entrevista numa passeata lá no Rio e perguntaram para uma criança de 3 anos: o que você está achando de tudo isso? O que você quer fazer? A criança de 3 anos disse assim: eu quero salvar o planeta. Porque esta nova geração, que vai ter daqui a pouquinho 30, 40 anos, essa geração está encarnada e já estão vindo mentores, pessoas muito melhores para ajudar nessa transição. Então, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte também. É cuidar da natureza, é cuidar dos animais, é dos mais velhos, é a compaixão com aquele que passa fome. Ah, tem gente que fala assim: ah, eu não fico comprando nada no farol, eu não fico dando dinheiro para ninguém, eu não participo de nada, sabe? Cada um com o seu resgate. Não, amigas estrelas, não é assim. Nós temos que ajudar a diminuir a dor do outro. Eu falo sempre aqui para vocês: a dor do outro me machuca e a alegria do outro me encanta. Muitas vezes o Chico Xavier não estava bem, estava entristecido e ele saía para fazer caridade. Ia nos lugares mais remotos, levar uma cesta básica, fazer uma visita, ou era na penitenciária, ou era num orfanato. E essa doação da atenção, do afeto, da ouvir, ver, fazer um afago, fazia com que ele voltasse muito melhor. Porque para quem faz caridade, sabe do que eu estou falando. Às vezes você faz alguma coisa, uma caridade para alguém, e você fica tão feliz, que às vezes parece que você ficou mais feliz do que quem recebeu. E essa pessoa te dá tantas bênçãos, sabe? Porque não se sente tão só. Começa a acreditar que a vida tem a sua alternativa, tem a sua saída. Mas falando da medicina da nova era, dessa convergência de milagres, vamos chamar assim, que não são milagres, né? Simplesmente são leis da ciência e que a gente não conhece. E aí, a hora que a gente conhece o efeito, você fala assim: foi um milagre. Mas, na verdade, aquilo é uma ação físico-química de uma outra dimensão. E que aí a gente começa a perceber com mais frequência. E aí você fala, aí os cientistas explicam: olha, isso aqui aconteceu por causa desse elemento químico, assim, assim, assim. Aí a gente fala: ah, então era isso. Muitas coisas que aconteceram durante a história foram efeitos que nós descobrimos depois que era ciência pura. Então, quando você vê uma cirurgia espiritual, né? Eu tenho uma amiga que ela quebrou o braço e falaram para ela que ela ia ter que ficar no mínimo 90 dias, tinha que trocar, né, o gesso e tal, e ela fez 2 cirurgias espirituais. Tirou o gesso, porque ela tinha que trabalhar, ela não podia continuar mais, porque ia ficar na caixa, ia receber muito menos, com 4 filhos, e com movimentos que ela está fazendo fisioterapia, ela conseguiu, em 45 dias, tirar o gesso, com 2 cirurgias espirituais. Aí você pensa assim: mas como assim, né? Cirurgia espiritual? Sim, porque a pessoa tem o seu merecimento, tem o seu crédito, e ela se coloca a serviço da missão que ela veio fazer aqui. Sabe? A gente tem que ser resignado com as coisas que acontecem pra gente. A gente tem que receber as coisas que às vezes nos desagradam, mas é resgate, às vezes é uma expiação, uma coisa que você tinha que passar, sabe? Ninguém vai perguntar no seu desencarne qual era o seu diploma, o que você, entendeu? Quantos cursos de pós-graduação você fez, se é que você estudou, mas vão perguntar o que foi que você fez para o outro, como é que você marcou a sua passagem nesse planeta. Se uma pessoa só lembrar de você com gratidão e afeto, é uma energia de luz incrível.
Mas tem uma historinha que eu quero contar para vocês, de um médico. Nós temos aqui A Face Oculta da Medicina, é um livro do Dr. Paulo Fractuoso, que é um médico que clinica há 45 anos. Ele é oncologista e ele tinha um professor que estava com um problema cardíaco. E esse professor era um cético, um ateu, ele não acreditava em nada. Mas o Dr. Paulo, com muito afeto ao professor, falou: professor, vamos lá no Centro Espírita do Frei, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano é em Jacarepaguá. E vamos lá, tem a cirurgia espiritual. Depois de muito insistir, como se o professor fosse fazer um favor para o próprio Dr. Paulo e não para si próprio, ele foi para fazer a cirurgia espiritual. Então, numa sala com penumbra, porque às vezes essa luz atrapalha, numa sala assim com penumbra, e tinha 5 médicos do plano material, encarnados ali. Tinha cirurgião cardíaco, tinha endócrino, tinha o Dr. Paulo Fractuoso, e mais o anestesista, um anestesista e mais 2 médicos. E o médium, né, que incorporava, o médico que fazia a incorporação no médium, né? Então, o médico incorporou no médium e falou: olha, nós vamos fazer a cirurgia, então mantenham todos um padrão de pensamento, uma vibração do pensamento elevada, sem dúvidas, né? Sem ficar questionando o que vocês vão ver aqui, para não atrapalhar o bom andamento. E a luminescência que vinha dessa incorporação no médium iluminava a sala. A luz era bem fraquinha da sala, mas a luminescência, né, a luz, o ectoplasma que tinha o médium, que favorecia essa manifestação, era incrível. E começaram a fazer a cirurgia. Nesse momento, o médico espiritual perguntou para o Dr. Paulo Fractuoso: o que você está vendo no peito do professor? Ele disse: eu estou vendo uma poça de sangue, e no meio dessa poça de sangue tem alguma coisa branca. Então ele disse assim: então coloque a mão aqui. Ele colocou. Ele falou assim: agora puxe essa coisa branca que você está vendo. E ele puxou. E ele saiu com um pedaço da válvula mitral, a válvula do coração na mão. Então ele ficou: eu posso fazer uma pergunta? Aí o doutor disse, espiritual: pode. Se eu estou com a válvula mitral dele na minha mão, como é que o coração dele continua batendo? Então, o espírito médico que estava ali para operar explicou: nós conhecemos a antimatéria, nós conhecemos toda a parte biomolecular do corpo humano, nós conhecemos todos os mistérios e todas as leis que regem este tipo de trabalho. Então, no momento em que nós já estávamos materializando uma nova válvula mitral, nós pedimos para que você tirasse aquela válvula que estava ali com problema. Aí ele disse assim: eu posso fazer outra pergunta? Pode. Eu posso mandar isso aqui para análise? Mandou para 2 patologistas, onde foi diagnosticado que sim, era tecido cardíaco e ainda tinha um pedacinho da pleura do pulmão, que na hora que puxa, né, podem vir outros tecidos junto. E a cirurgia transcorreu com a maior serenidade, com todo mundo ali presenciando. Sim, o Dr. Paulo tem 45 anos de clínica. Ele é um médico que ele opera, ele é um oncologista. E mais a equipe de médicos encarnados que estavam ali. Todos viram, mandou fazer a perícia, o exame
patológico, anatomopatológico nas peças, e sim, eram tecidos do corpo humano. Muito bem. O professor que sofreu a cirurgia ficou curado. Ele viveu mais 5 ou 7 anos e depois desse momento, aí ele teve um belo dia, um infarto fulminante e desencarnou, sem nunca ter acreditado na cirurgia que tinha acontecido com ele, mesmo com todas as provas, sem nunca ter dado crédito. E aí o Dr. Paulo disse, olha, se ele não acreditava em nada, aí ele foi conversar, né? Pediu para falar médium para o médium incorporou o médico espiritual, assim, se o meu professor não acreditava em nada, se ele desencarnou ateu, sem acreditar em Deus, sem acreditar em nada, como que ele recebeu uma dádiva tão grande? Aí, amigos estrelas é que a gente fala da reforma íntima, né? Não precisa se seguir religião nenhuma, sabe? Mas se você for uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa decente, uma pessoa que cumpre o seu papel social, então o espírito médico incorporado no médium respondeu para o Dr. Paulo Fractuoso. Este homem construiu um hospital para tratar de crianças com câncer. Com o dinheiro dele, administrou com o tempo dele, fez tantas benfeitorias, equipou todo esse hospital para diminuir a dor dessas crianças. Ele teve compaixão. Ele poderia não acreditar em nada, mesmo que a prova tenha sido nele mesmo, mas ele tinha mérito, crédito. Então, se uma pessoa fala assim, eu sou evangélico, eu não posso fazer tal coisa, sei lá, de caridade, eu sou de tal religião, umbanda, quimbanda, candomblé, não importa, gente. Todos nós, indivíduo, ser humano, nós temos que fazer o nosso papel social, independente de nós estarmos associados a uma religião. Tem tanta ONG, tem tantas instituições. Às vezes você está assistindo um canal de TV, doe R$1 por dia, dá R$30 por mês, e eles explicam o que eles fazem com aqueles R$30. A gente fala da ONG aqui da rádio. Se você gostou do programa, se você gosta de ouvir essas palavras, se você tem amor aos animais, dá um like, compartilha. Se você não pode fazer nenhum tipo de doação financeira ou de ração, ou enfim, qualquer coisa para os animais, faz a sua parte. Porque veja, esse médico não acreditava em nada, mas ele teve uma prórroga da vida dele com qualidade, sem ter que ficar tomando remédios, né? A válvula mitral dele já estava condenada. Parecia um papel. Mas ele teve o mérito. Ele teve o reconhecimento da espiritualidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não frequento lugar nenhum, mas você frequenta dentro de você? Você procura fazer a reforma íntima, que é o quê? Ser melhor para você, para o outro, para o planeta. Fazer caridade. Um espírito muito evoluído, de uma orbe muito distante, disse que vai encarnar aqui e está estudando o planeta para encarnar aqui. E ele foi questionado pelo médium, mas por que você quer? Tem certeza, ainda brincou, que você quer encarnar aqui? Ele falou, quero porque eu quero ajudar, eu quero sentir essa energia da doação, do compartilhamento, da abundância que Deus me deu, me dá, e que todos nós temos esse direito de ter esse momento alegre, esse momento feliz, uma boa refeição à mesa, uma boa qualidade de vida, uma boa assistência médica. Todos nós temos esse direito. E todo aquele
que impede que você tenha um bom atendimento médico, ou num posto de saúde, ou em todos os serviços que nós temos do Estado, essas pessoas estão cometendo graves transgressões da lei, que além de não estar pensando no outro, está tirando, não pensou e ainda está tirando a possibilidade que o outro tem de não ter dor. Então, todos aqueles que permitem que os hospitais fiquem lotados, quer porque não aconselham a não vacinar, quer porque desviam verba, não importa. Aquelas pessoas que estão ali com dor vão fazer parte do polo negativo das pessoas que estão tirando a oportunidade delas de serem bem tratadas. Vejam o grau de profundidade e de gravidade. Nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo obedece a uma sincronicidade absolutamente perfeita do universo. Tudo é pensamento, tudo é energia. Tudo corresponde como se você chegasse no topo de uma montanha e gritasse, eu te amo. A ressonância disso, você escuta de novo, eu te amo. Mas se você subisse e gritasse, o dinheiro de todo mundo é meu, o que você vai ouvir é o dinheiro de todo mundo é meu. Quer dizer, nem o seu seria seu, né? Porque o eco está dizendo que era do eco, né? Não é seu. Então, nós temos que prestar atenção em todos esses sinais que vão aparecendo ao longo da vida. Muitas curas vão acontecer nos próximos 30 anos. Praticamente vão descobrir, através de decodificar o DNA, tantas novas tecnologias para a nossa saúde. Essa medicina, que parece oculta, mas ela está aí. Eduardo Sabag faz cirurgias espirituais com a equipe espiritual dele. Você digita no YouTube Eduardo Sabag Cirurgia Espiritual, segue aquelas recomendações e aí melhora. Mas como Jesus fez muitos milagres, ele dizia, vá e não peques mais. Vai, fez a cirurgia, obteve a cura, então melhora, né? Não volta a ter aquele padrão de pensamento que fez você ficar enfermo, que fez você ficar vulnerável e fez você ficar numa sintonia que você se tornou visível a muitos inimigos de vidas passadas ou qualquer outra energia que estava circundando perto de você e que descobriu você porque tua energia baixou. Então você se tornou visível a todos aqueles que você não precisava, porque vai ter um ônus, né? Então vão ser atacados, as coisas não vão dar certo, pensamentos ruins, mexe com a saúde, mexe com a abundância financeira, mexe com tudo. Então, Jesus, para fazer os milagres que ele fazia, ele tinha que entender muito, muito e profundamente de ciência. Porque muitas coisas que os médicos do plano físico não acreditam é porque Jesus pegava lá um pouquinho de terra, misturava com saliva e passava no olho do cego. E o cego voltava a enxergar. Por quê? Porque ele conhecia o princípio de criação de cada um desses elementos. E esse é o nosso caminho. Um dia ser parecido com alguém melhor que a gente, outro dia com Chico Xavier, e um dia, depois de muitos bilhões de anos, sermos pessoas tão parecidas com Jesus, como ele disse. Vou te criar a minha imagem e a minha semelhança. Então, amigas estrelas, esse é o meu recado de hoje para vocês. Um novo olhar, para que a gente possa viver saudável, viver alegre e cumprir tudo aquilo que a gente veio cumprir aqui. O Deus que habita em mim abençoa o Deus que habita em você. Namastê. Até a próxima.